Então, perfeito. Acho que a gente fechou aqui sobre o P de Perception, né? Podemos avançar aqui para a nossa próxima letrinha do acrônimo, Invitation. O que significa esse Invitation, doutor Felipe? Conta para nós. Boa. Então, depois da gente entender, de fato, o quanto a família sabe, ou o paciente sabe, né? É importante a gente ver se o paciente está disposto a continuar essa conversa, tá? Excelente. Essa parte. Pouca gente faz isso. Isso muita gente esquece. Com toda certeza. Porque até mesmo muitas das vezes a família está falando, o paciente não está falando nada. O paciente está esquecido no canto. Uhum. E nesse momento, principalmente quando você vai começar a falar, você deve se voltar para o paciente. E assim, uma frase que eu utilizo é justamente em relação à saúde do senhor. O senhor é uma pessoa que gosta de saber sobre tudo, ou prefere que eu converse em separado com a sua família, né? Perfeito. Então, assim, muitas das vezes o familiar vai dar ok, ele vai falar, não, eu prefiro saber sobre tudo, eu quero conversar sobre isso. Ou não vai falar, tá? Ele vai falar, não, eu prefiro que a minha filha tome conta da situação, e você naturalmente respeita essa posição dele, vai para uma sala reservada, pede licença para o paciente. E se ele falar para você que quer saber de tudo, mas você sentir que ele não está preparado para isso? Isso é uma situação muito complicada, acontece. Com certeza. Tá? Nesse ponto você poderia falar, até que ponto você quer saber? Né? Você realmente está preparado para saber sobre tudo isso? Né? E dá medo, é óbvio. Você chega a falar certeza, de uma forma mais superficial, ver se ele pega, Com e certeza. aí vai aprofundando de Vai repente. tentando ser mais delicado com a notícia, Com certeza. né? E você não precisa assim, falar tudo de uma vez. Né? Você de forma cria um perfeita. vínculo e vai destrinchando em consultas, em próximas visitas. Né? Isso é importante, né? Não atropelar e de falar toda a informação numa consulta, sendo que o paciente às vezes não está preparado para receber aquela notícia, né, de uma hora para outra, assim. Então isso realmente pode acontecer. Mas na sua prática clínica, o que você vê mais lá? Os pacientes querendo saber de tudo ou querendo relegar, Bacana, né, como fiel verdade. depositário à família? O que você vê mais na sua prática clínica lá na USP? Eu vejo mais o paciente querer saber. Tá? Mesmo o paciente com uma doença grave, um câncer avançado, geralmente ele quer saber. Mas aí essas horas pode dar uma complicada, né? Porque o que eu cansei de ver é, assim, eu chamo o paciente para o consultório e aí entra um familiar por trás e faz em mímica. Não, ele não sabe de nada, ele não fala nada, né? Então isso é um problema, né? Acaba criando um círculo do silêncio, entendeu? E essa é uma situação que, assim, não é boa para o paciente, tá? Por isso que é importante, nessa fase do invitation, a gente entender o quanto o paciente quer saber. Se o paciente quer saber de tudo, se ele quer participar do cuidado, tá? Nós temos que ser verdadeiros com ele, tá? A gente não vai esconder o diagnóstico, o prognóstico dele, se o familiar está pedindo, tá? Perfeito. Então, o que acontece? A gente tem evidências de que se o paciente ele quer saber, mas a família esconde, ele vai ficando cada vez mais embotado, vai ficando lentamente entristecido. Ele percebe que tá escondendo Ele percebe que tem alguma coisa errada. É triste, né, cara? Isso quebra o vínculo com a família, quebra o vínculo com o paciente, com o médico. Então, ele acaba falecendo isolado, né? Sem um acolhimento tão necessário, Sem um acolhimento. né? E quebra esse vínculo com o próprio médico, né? O médico, ele entende, poxa, o meu médico que tá fazendo aquele cuidado comigo não me fala quando eu quero saber, tá escondendo de mim, então quero ou não quero, aquela relação de confiança que ele tem com você como médico, a relação médico-paciente, vai estar afetada, né? Então... Até porque o seu paciente não é a família, né? Então, assim, é muito difícil. Você deve primeiro satisfação ao próprio paciente. Mas como é que você aborda essa questão, né? Você não vai atropelar a família e chegar falando, né? O que você tem que fazer é explicar para a família que, assim, no momento inicial, o paciente vai ficar mais triste, porém, ele vai conseguir trabalhar isso e ao longo do tempo ele vai conseguir se recuperar, entendeu? Perfeito. Do que justamente nessa situação desse círculo de silêncio, né? Então, primeiro é abordar a família. Às vezes pede para o paciente sair da sala, conversa com a família, explica o porquê é importante e ao longo das consultas vai tentando abrir o jogo. Perfeito. Até porque um tratamento oncológico, né? Imagina, Felipe, com você, como é que é lá na USP lá. Como é que eu vou aceitar um tratamento de uma coisa que eu não sei o que é? Tem. O que mais tem é isso. Imagina. Aí começa a ter um monte de reação, né? Porque tem várias reações, os quimioterápicos são gigantes aí, né? Tem grandes diferentes, né? Efeitos colaterais. Então, como é que eu vou tomar? Rapaz, é muito difícil. E muitas vezes
a família, que dá pra sentir, né, Felipe? Que a família, às vezes, abraça uma responsabilidade que eles não sabem que é, o tamanho que é. Sim. Entendeu? Acho que isso é uma coisa muito importante, porque eles acham, não. Desde que a gente toma conta. A vida de uma pessoa. Exatamente. Que tipo de responsabilidade é essa que você tá abraçando? Que, cara, você não pode mandar na vida de alguém. Delicado, né, cara? E depois, assim, se der algum problema, tratamento, se der algum problema, o paciente for óbito, a família vai se sentir culpada. Culpada. Fica culpada. Excelente. Entendeu? Exatamente. Ponto de extrema importância. Mas isso acontece muito lá no ICESP, tá? O paciente chega, lá só entra paciente com câncer confirmado por biópsia. Ok. Tá? Não entra ninguém para investigar. Perfeito. Então, às vezes o paciente está lá 3 meses no ICESP e ninguém falou que ele tem câncer. Isso é uma falha de comunicação do médico. Sim, tá? com certeza. Então, infelizmente acontece.